você que me acompanha aqui no canal do YouTube, que curte meus vídeos de resenha. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Hoje vamos conversar sobre o livro de Malaquias. Se você não tá entendendo nada e caiu aqui de paraquedas, eu preciso dizer pra você que eu tenho todos os livros do Velho Testamento, gente! Que alegria falar isso! Eu tenho todos os livros do Velho Testamento em resenha. Aqui tem o card pra playlist. Você pode assistir todos lá, de Gênesis até Malaquias. Todos os vídeos do Velho Testamento em resenha, em resumos, em vídeos de resumo aqui no canal. Chegamos enfim ao final do Velho Testamento e vamos iniciar em breve o estudo bíblico do Novo Testamento. Se você tem interesse de participar do meu grupo de estudo bíblico gratuito, faça sua inscrição no site que está aqui na tela e também o link na descrição do vídeo. Então dá um pulinho lá, cadastra lá o seu e-mail, você em breve vai receber as informações, algumas instruções por lá e vamos iniciar o nosso grupo de estudos bíblicos. Eu tô super ansiosa para ter esse momento um pouco mais próximo de vocês, pra gente conversar. Enfim, tenho certeza que vai ser tempo de bênção na minha vida e na de vocês também. Não deixem de fazer sua inscrição. Vamos conversar então sobre Malaquias? Então vamos! Gente, Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, ou até mensageiro de Deus. Inclusive tem aí uma questão teológica envolvida, que algumas pessoas dizem, não, mas Malaquias não é nome próprio, Malaquias vem da mensagem, alguém que Deus escolheu, que passou a mensagem, então usou esse nome para passar porque é meu mensageiro, mensageiro de Deus. Outras pessoas dizem, não, é nome próprio sim, uma pessoa que recebeu o nome de Malaquias e não uma pessoa anônima, apenas chamada de mensageiro. Então existe essa confusão, tem alguns estudos que apontam uma coisa, outros estudos apontam outra, porém o que foca aqui pra gente, que é importante aqui pra gente, é que Malaquias é um nome hebraico que significa meu mensageiro. E Malaquias profetizou depois do exílio, né? O povo foi levado para Babilônia, depois voltou para Jerusalém, e aí teve aquela situação de reconstrução do templo, né? Que a gente tinha aí como personagens profetizando nessa época, Ageu e Zacarias, que inclusive Zacarias foi o último vídeo que eu postei ontem, se não assistiu, vai lá assistir. Então, depois disso, depois de um tempo após a reconstrução do templo, aparece o profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, é o último profeta dos profetas menores. E o profeta Malaquias, assim como os outros profetas, eles tinham ali uma mensagem específica para passar. E na verdade, assim, o resumo de toda a mensagem passada, não só por Malaquias, mas pelos outros profetas, era uma mensagem ao povo de Israel, solicitando que eles abandonassem sua maldade, que eles abandonassem seu pecado, as práticas impuras, imundas, e se voltassem, se arrependessem e se voltassem novamente para Deus. Então começa o livro de Malaquias, no capítulo 1, com Deus fazendo aí uma declaração de amor ao povo de Israel, dizendo que sempre amou, que sempre esteve com eles. E aí o povo questiona ali a Deus e Deus fala para eles que os ama, né? Fala para eles sobre o amor que ele tem pelo povo de Israel. E logo depois, ainda no capítulo 1, tem um momento, uma determinada passagem em que Malaquias começa a condenar, né? Malaquias não, né? Deus, através da mensagem que Malaquias estava proferindo, que era uma condenação aos sacerdotes. O que aconteceu? Depois da reconstrução do templo, depois de tudo aquilo, os sacerdotes do templo, eles estavam se contaminando e eles estavam ofendendo a Deus com algumas práticas pecaminosas. Principalmente porque os sacerdotes, eles estavam oferecendo a Deus em sacrifício alguns animais que eram considerados impuros na lei de Moisés. Então essa era uma prática pecaminosa aí contra Deus. Então Deus está falando contra esse povo, contra a prática desse povo de fazer o mal e ofender, né, e desprezar a lei de Deus. Malaquias, na verdade, é um livro que fala muito sobre oferta, né? Por isso que, às vezes, em momentos de dízimo, as pessoas leem, né, aquele versículo de Malaquias que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, porque ele é um livro que fala sobre isso, que fala sobre a oferta, né, que você dá a Deus.
Então, no capítulo 1, eu vou destacar aqui, como eu falei, que Deus estava condenando o ato pecaminoso dos sacerdotes. Então, eu vou ler aqui para vocês o finalzinho, que no caso é o versículo 13 e o 14 de Malaquias 1, que diz assim. Esse eu tô lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Na NTLH. Diz assim: vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então esse pecado do povo condenado ali, denunciado em Malaquias 1, a gente vê Deus falando sobre castigar o povo por esses pecados em Malaquias 2. Então Malaquias 2 começa falando ali sobre essa situação da oferta, sobre o pecado dos sacerdotes e depois também fala sobre o pecado do povo de Israel. Sobre os sacerdotes eu também vou ler aqui alguns versículos, 7 e 8, Malaquias 2, que diz assim: os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês, sacerdotes, agora estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que eu fiz com os sacerdotes. E por isso, então, viria o castigo sobre o povo. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 10, Deus também condena 2 pecados exclusivos ali que estavam acontecendo no povo de Israel. Um deles é em relação à desobediência ao povo que estava se casando com mulheres de outros povos e que, portanto, tinham outra cultura, adoravam a outros deuses, a outros ídolos, e o povo de Deus estava se casando com mulheres que não compartilhavam da mesma fé. Então esse foi um pecado que Deus condenou. E o outro foi em relação à infidelidade, aos homens que estavam adulterando, se prostituindo com algumas mulheres e depois se divorciando, né? Largando as suas esposas, enfim, tratando aí com infidelidade a sua casa. Então Deus expõe e condena esse pecado do povo. No finalzinho do capítulo 2, na verdade, a partir do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 12, tem o anúncio do dia do Senhor. Sim, aquele dia do Senhor que tantos outros profetas anunciaram, o dia em que haveria castigo para os maus, para as pessoas que estão desobedecendo, e também purificação de pecado para aqueles que se arrependeram. Inclusive fala também sobre os sacerdotes, que nesse dia serão purificados e poderão novamente oferecer sacrifícios a Deus. Malaquias 3, do versículo 6 até o versículo 12, reforça a importância, do dízimo. Tem aquele texto que a gente tanto conhece: roubará o homem a Deus, vocês estão me roubando. Deus está falando que os homens estão roubando ele por não oferecerem a ele a 10ª parte de tudo que eles têm, que é o dízimo realmente, que é justamente o que manda a lei de Moisés. Em Malaquias 3, a partir do versículo 13, Deus fala mais uma vez sobre o dia do Senhor. Na verdade, ele fala sobre a queixa do povo. O povo está se queixando, dizendo que não vale a pena obedecer a Deus, seguir os mandamentos, seguir a lei de Moisés, que não vale a pena fazer isso se os orgulhosos, se os maus não são castigados e se dá tudo certo para eles. E aí Deus diz que virá o dia em que ele vai acertar as contas, E aí isso já passa um pouquinho para o capítulo 4, que é um capítulo bem curtinho de Malaquias. E aí, no capítulo 4, versículo 1, já diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos.
Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. E aí Deus lembra ao povo da lei de Moisés, da palavra que foi dada a Moisés. E depois, Malaquias 4:5, Malaquias profetiza sobre a vinda do profeta Elias. Na verdade, esse daqui é um ponto muito discutido, porque quando Malaquias diz que isso tudo vai acontecer antes da vinda do profeta Elias. Algumas pessoas dizem, portanto, que esse dia do Senhor, o dia do acerto de contas, se refere àquele dia do Apocalipse, né? Aquele dia em que todo olho verá, todo ouvido ouvirá, em que Deus vai vir e vai reinar e vai fazer justiça na terra, né? E que aí o profeta Elias viria, né? Virá, na verdade, já que há uma profecia futura, como uma das testemunhas, né? Que a Bíblia diz que vão vir 2 testemunhas, enfim. Isso é um estudo bem interessante do Apocalipse que eu pretendo trazer também aqui no canal em breve. Mas outras pessoas dizem que, no caso, Deus estava falando sobre a vinda do profeta Elias, né, que ele viria, mas que, na verdade, não a pessoa exclusiva do profeta Elias, né, mas alguém na figura do mensageiro de Deus. Como Elias foi um mensageiro, um profeta mensageiro de Deus, vai vir também, né, veio também, na verdade, alguns estudiosos apontam para o próprio João Batista. Inclusive, usam uma referência bíblica lá de Mateus, capítulo 11, versículo 14, em que Mateus diz que o João Batista é Elias, justamente porque o Espírito de Deus, de mensageiros de Deus que estava sobre Elias, está também sobre João Batista, e que essa é a profecia, né, que vai vir o João Batista para anunciar o dia da vinda do Senhor. Enfim, então tem aí esse ponto de discussão teológica e essas duas linhas de estudos, né? E assim termina o livro de Malaquias. E assim termina o Velho Testamento. É isso então, gente. Conversamos sobre Malaquias. Não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, tá, gente? Não te custa nada e pra mim é muito importante. Ajuda muito o YouTube a divulgar o meu conteúdo, a trazer mais pessoas pra aprenderem aqui sobre Malaquias, sobre os livros da Bíblia junto comigo. Então não se esqueça, por favor, de deixar um like, de deixar um comentário, que isso também ajuda no algoritmo aí do YouTube, e de compartilhar com alguém que precisa ler a Bíblia, alguém que tem alguma dúvida, que gosta de estudar a Bíblia, enfim. Mais uma vez reforço, não se esqueça de se inscrever no meu site, que tá aqui na descrição do vídeo, para você entrar no meu grupo de estudos sobre o Novo Testamento, que vamos iniciar em breve. Foi um prazer ter você por aqui junto comigo no meu canal. Obrigada por estar aqui comigo, acompanhar tudo, e não se esqueça também de ver os outros vídeos de resenha do livro da Bíblia aqui no canal. Obrigada, fique com Deus, um beijo, tchau, tchau.